Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Vamos refletir hoje sobre os presbíteros da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Deus bendito, somos, ó Deus, carentes da iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra, Senhor. O Senhor, muitíssimo melhor do que eu, tem noção das necessidades desse povo, necessidades da alma de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece cada coração. Hoje traremos essa reflexão sobre os presbíteros, sobre a liderança espiritual da igreja, e que haja, ó Deus, por meio dessa reflexão, edificação para cada um. Tu sabes como cada um de nós precisamos de alguém que seja um líder espiritual na nossa vida, alguém que nos pastoreie, e que a igreja possa ser abençoada ao refletir sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro, meus irmãos, que lá para os idos de 2010, já se vão 12 anos, eu chamei, como eu fazia sempre, chamei meu pai para ir ao shopping, a gente comer alguma coisa, ou tomar um café, ou ir no cinema, alguma coisa. A gente sempre fez esses passeios, eu e ele só. E eu lembro que naquele dia, o meu propósito era falar com ele do meu desejo de me tornar um pastor. E depois de eu contar tudo, como tinha surgido, quais eram os meus sentimentos, meus desejos, ele citou exatamente esse versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Nós temos refletido, irmãos, nessas últimas semanas, sobre pontos que eu julgo importantes para uma igreja que está nascendo. É claro, nós estamos aqui reunidos, um projeto que começou há quase 10 anos, mas estamos às portas da organização da igreja, portanto, alguns assuntos precisam ser ou relembrados ou colocados de uma forma clara e objetiva para que a igreja esteja em harmonia de pensamento e de propósito e de trabalho. Então, nós falamos semana retrasada sobre a missão da igreja, com base no texto de Mateus 28, onde Jesus diz que a nossa missão principal é fazer discípulos. Fazer discípulos. Semana passada nós refletimos sobre a agenda da igreja, ou seja, quais são os nossos compromissos, quais são as tarefas básicas que nós temos como igreja. Vimos isso à luz de Atos 2, 42, onde Lucas descreve que os cristãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Né? E hoje nós vamos refletir num assunto que também é fundamental, é a liderança espiritual da igreja, os presbíteros da igreja. No sistema presbiteriano, um dos pré-requisitos mínimos para que uma congregação se torne uma igreja é ter sua própria liderança, ter seus próprios oficiais, presbíteros e diáconos. Né? Hoje nós vamos falar sobre os presbíteros,
Se Deus permitir, semana que vem falaremos um pouco sobre o papel, a função, as características dos diáconos na igreja, né? Mas essa exigência, ela não é puramente da Constituição da IPB, a necessidade de ter presbítero. Não, é algo bíblico. Lá em Tito, capítulo 1, Paulo escreveu para Tito, ele escreveu assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo deixou ele numa determinada região para que pudesse organizar a eleição de presbíteros naquelas igrejas. Então, é uma ordem bíblica. A igreja precisa ter presbíteros, precisa ter diáconos. Embora, irmãos, o Novo Testamento exponha de forma tão clara o papel importante dos apóstolos, o que eles fizeram, quem eles foram, como foi o desenvolvimento da igreja com base na função, no ofício apostólico, é muito claro no Novo Testamento que os únicos ofícios permanentes são o presbiterato e o diaconato. O apostolado ficou circunscrito àqueles que Jesus escolheu, àquele que foi eleito pelos próprios apóstolos para substituir Judas e, posteriormente, o apóstolo Paulo. Só. Nós não vemos na Escritura nenhuma orientação para a escolha, unção ou qualquer nome que se dê de novos apóstolos. Mas nós temos claramente estabelecimento do dever da igreja de estabelecer presbíteros e diáconos. E a IPB reconhece esse princípio bíblico e por isso, na organização, nós teremos então de fazer a eleição de presbíteros, né? Hoje nós vamos nos concentrar então no estudo sobre os presbíteros, o ensino bíblico sobre a vida do presbítero, as funções, o caráter, as habilidades desse homem que vai, juntamente com outros, né, compor um colegiado de presbíteros na nossa igreja. A primeira questão que eu quero tratar com os irmãos é o que significa ser um presbítero. Como eu já disse, ser um presbítero é assumir uma liderança espiritual, né? E nós vamos falar mais sobre isso. Nós temos no Novo Testamento 2 termos para se referir ao mesmo ofício. 2 termos. Quais são eles? O termo bispo e o termo presbítero. São 2 palavras, são 2 designações para o mesmo ofício. Quando você for ler a sua Bíblia e você encontrar essa ideia de episcopado, como está aqui, ou em outros contextos, a ideia dos presbíteros, há uma referência ao mesmo ofício. Essas 2 palavras, elas têm significados e nuances levemente diferentes. O bispo, a palavra bispo, significa supervisor. Então, o bispo é alguém que faz a supervisão, está encarregado de liderar pessoas. Já a palavra presbítero, no grego, tem a ideia de alguém ancião, alguém experiente, né? Alguém que é mais maduro espiritualmente entre os irmãos da congregação e que pode, então, assumir essa liderança espiritual. Então, seja bispo, seja presbítero, a liderança é nesse sentido, de alguém que supervisiona, alguém que lidera, alguém que o faz porque já tem maior maturidade, né? Independentemente, inclusive, da idade, né? Nós vemos o próprio Timóteo, alguém jovem, inclusive, assumindo esse papel tão importante ali pelo ministério, através do ministério do apóstolo Paulo. Seguindo os princípios bíblicos, a IPB também reconhece que este ofício do presbítero tem 2 diferentes ênfases, 2 nuances diferentes, né? Então, nós temos os presbíteros docentes e os presbíteros regentes, tá? Qual que é a diferença? Ambos são presbíteros, mas um tem uma ênfase em uma coisa e outro em outra. Os presbíteros docentes são o que no dia a dia nós chamamos de pastores, né? Os pastores são presbíteros.
presbíteros docentes. Por quê? Porque eles se dedicam à presidência dos outros presbíteros. Eles se dedicam também e se afadigam na palavra, no ensino da palavra. Se você pegar a sua Bíblia aí nessa carta de Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, por exemplo, você percebe aí uma descrição a respeito desses presbíteros que são os que nós chamamos de docentes. Diz aqui, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, essa é vamos dizer assim, uma classe de presbíteros que na nossa igreja e na maioria das igrejas são chamados então de pastores, tá certo? E nós temos também na nossa Constituição da IPB os presbíteros regentes. Volto a dizer, é um ofício, mas duas ênfases distintas. Os presbíteros regentes, eles também exercem liderança espiritual, mas de uma maneira assim mais geral, mais ampla do que os presbíteros docentes. Eles podem, inclusive, ensinar também, podem pregar também, mas a ênfase deles é na coordenação dos trabalhos, do dia a dia, na administração da igreja, no cuidado particular dos irmãos em diversas necessidades. Então, os regentes, eles compõem com os docentes o conselho, né? Mas alguém nesse conselho preside as reuniões, preside o grupo que é, no caso, o presbítero docente. E o que é necessário para alguém se tornar um presbítero, seja ele docente ou regente? Para ser um presbítero são necessárias duas confirmações. A confirmação interna, dentro da gente, e a confirmação externa, outras pessoas. A confirmação interna está baseada aqui no primeiro versículo mesmo, que a gente acabou de ler, de 1 Timóteo 3:1, onde Paulo diz, se alguém aspira ao episcopado. A palavra grega traduzida por aspira significa se esticar, ou seja, alguém que busca, alguém que deseja algo, né? É uma confirmação interna. Tem pessoas que não estão nem aí, não fazem nenhuma questão de assumir qualquer liderança na igreja. Talvez a grande maioria dos irmãos não tenha nenhuma projeção nesse sentido. Mas é legítimo que alguns tenham, que alguns homens de Deus tenham essa aspiração, tenham esse desejo. Por isso Paulo fala, se alguém aspira, se alguém busca, alguém deseja ser um bispo ou presbítero, está escolhendo uma obra excelente. Uma obra excelente. Então, essa é a confirmação interna. E veja, aspirar o episcopado é desejar o quê? É desejar servir a igreja como um líder espiritual. É diferente de desejar um cargo. É diferente de desejar um título. Almejar o episcopado é ter o desejo sincero de servir a igreja, de pôr à disposição seus dons, de pôr à disposição da igreja habilidade no ensino. Isso é muito diferente de querer ser um presbítero para ter algum prestígio, alguma proeminência. Então essa é a confirmação interna. A confirmação externa, nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 14, vai ter vários textos que a gente vai ler, se você quiser abrir inclusive, pode ir abrindo. Em Atos capítulo 14, versículo 23, diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Veja, em cada igreja era promovida então a eleição dos presbíteros, que é a confirmação externa. É a confirmação externa. Alguém pode, de forma legítima e muito, muito boa, desejar ser presbítero, mas talvez não ter da parte da igreja
é esse reconhecimento. Entende? Então as duas coisas precisam combinar para dar certo, senão não vai dar certo, né? Então a eleição, irmãos, é o quê? É a escolha por meio de um voto que a igreja faz. Não basta alguém querer ser um presbítero, é preciso que a igreja veja esse irmão como um presbítero e o escolha por meio do voto. Então vimos várias coisas aqui nessa primeira questão, né? Duas palavras bíblicas indicando o mesmo ofício, bispo e presbítero. Duas distinções entre os presbíteros, que são os docentes e os regentes, e agora, por último, a necessidade das confirmações interna e externa para que alguém, então, se torne um presbítero. Segunda questão para a gente refletir: como a igreja poderá identificar os homens que Deus deseja colocar como presbítero? Essa tem que ser a questão que a igreja tem. Quem são aqueles que Deus já tem preparado, já tem despertado, já tem capacitado para se tornar um presbítero? Existem critérios não bíblicos e critérios bíblicos. Os critérios não bíblicos, pode parecer bobagem o que eu estou dizendo, mas infelizmente muitos presbíteros são escolhidos com base em diversos critérios que não são bíblicos. Por exemplo, a aparência não é um bom critério, não é um critério bíblico. Vamos escolher alguém que seja mais bonito, né? Não é isso não pode justificar o seu voto, né? Ou amizade, eu vou votar neste porque é mais meu amigo do que aquele. Não, esse não é um bom critério. Familiaridade, muitas vezes existem em várias igrejas essa questão da família. Não, fulano é da família tal, então ele precisa estar ali representando a igreja como presbítero. Não, esse não é um bom critério. Outro critério que também não é bíblico é a inteligência. Muitas vezes os irmãos, na melhor das intenções, votam em alguém que, dentre os outros, parece ser mais inteligente, mas esse não é um critério bíblico. Nada contra a inteligência, né? Mas não é esse o melhor critério. Outro critério que não é bíblico é o grau acadêmico, né? Irmãos que já têm uma faculdade, ou já têm uma certa projeção profissional, um grau profissional também. Muitas igrejas escolhem determinados presbíteros por serem mais bem-sucedidos profissionalmente. Esse também não é um critério bíblico, né? Outros critérios não bíblicos: a eloquência não é necessariamente um critério bíblico. A idade também não. Idades mais avançadas, muitos pressupõem que por alguém ser mais velho estaria mais capacitado para o exercício dessa função do que outros. Esse também não é um critério bíblico. Então, são esses, basicamente, critérios não bíblicos que eu fui pensando e que certamente tem outros aí, porque o foco é a gente tentar identificar a partir de critérios bíblicos. E quais são esses critérios bíblicos? Temos aí dois textos que eu quero observar com os irmãos. O primeiro é esse texto aqui que eu já li, 1 Timóteo 3, 2-7. E o segundo, se você já quiser deixar engatilhado, é o de Tito, capítulo 1, versículos 6 e 9. Vamos dar uma olhada novamente. Eu gostaria que vocês percebessem que todas as características aqui descritas se enquadram em uma dessas três, em um desses três critérios aqui. A questão do caráter, a questão da família e a questão da habilidade. Tá? Todos esses descritos aqui por Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, ou se referem ao caráter, ou seja, aquilo que o homem deve ser como pessoa, ou a família dele, ou seja, aquilo que ele deve ser como marido, como pai, e também em relação à habilidade, aquilo que ele é enquanto ele pode servir a igreja. Então vamos novamente dar uma olhada aqui. 1 Timóteo 3, versículo 2, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, ele não pode ser culpado, ele não pode ser culpado de nenhum pecado que o possa desmoralizar. Alguém que seja irrepreensível. Alguém que ninguém tem o que falar
né? Ninguém tem o que acusar aquele irmão por conta de algum procedimento, algum pecado, né? Deve ser irrepreensível, tem a ver com o caráter. Na sequência diz, esposa de uma só mulher. Então tem a ver com a família aqui. E aqui, os estudiosos, né, eles acabam buscando interpretar e aplicar esse princípio, esposo de uma só mulher. E nós temos aqui, basicamente, a ideia de que, não em relação àqueles que eventualmente ficaram viúvos e posteriormente se casaram. Isso não é um impedimento imediato bíblico, né? Mas aqueles que eventualmente tiveram mais de uma esposa ao longo da vida, ou que tem a sua esposa, mas também tem relacionamento extraconjugal, a poligamia, que era uma prática, era e ainda é em vários contextos uma prática relativamente comum. Então é isso que o apóstolo Paulo está afastando, né? Esposo de uma só mulher, alguém que tenha o seu compromisso com a sua esposa, alguém que tenha olhos somente para a sua esposa. Outra característica, alguém temperante, né? Alguém equilibrado, alguém sóbrio, alguém modesto. São palavras que têm a ver aqui com o caráter. Hospitaleiro, no sentido de que alguém que tem disposição em acolher, na sua própria casa, inclusive, atender determinadas necessidades, especialmente nesse contexto aqui, onde muitos servos de Deus, chamados por Deus, eles cumpriam um ministério itinerante. Nas bases da igreja cristã está o ministério de gente que saía pregando em vários lugares e carecia desse ministério de hospitalidade, desse dom de hospitalidade, né? Então, alguém que tem essa disposição de acolher, de trazer para perto, de chamar para si alguém que está tendo necessidade, que ele pode ajudar. No final do versículo 2, alguém apto para ensinar. Agora, o terceiro ponto ali, a habilidade. Alguém apto para ensinar o quê? Obviamente a palavra de Deus. Alguém que tenha o conhecimento. Alguém que busque se aprofundar no conhecimento bíblico e tenha não só o conhecimento, mas também habilidade para transmitir isto, aconselhar a partir da palavra de Deus, né? Versículo 3, alguém não dado ao vinho, alguém não violento, alguém, porém, cordato, que não goste de brigas e que não ame o dinheiro, né? Não, inimigo de contendas e não avarento. Tudo aqui tem a ver com o caráter. Versículo 4 volta à família. E que governe bem a própria casa, ou seja, tem que ser um bom líder no lar, um bom líder na sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. E o versículo 5 é muito interessante. Se alguém não é capaz ou não sabe governar bem a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então Paulo está conectando as coisas. Para ser um bom líder na igreja, precisa ser necessariamente um bom líder no lar, né, na família. Versículo 6, não seja neófito. O que é alguém neófito? Alguém que é novo na fé, alguém que conheceu o evangelho há pouco tempo, alguém que não teve todas as suas, vamos dizer, a sua vida, os seus princípios e valores submetidos à palavra de Deus, transformados pela palavra de Deus. Por quê? Porque um neófito, alguém que conhece a Cristo, que se converteu há pouco tempo, ele pode como diz o versículo 6, se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. É muito simples de você entender isso se você pensar, por exemplo, numa empresa em que alguém que acabou de chegar e não conhece muito bem o serviço é posto como chefe. O que pode acontecer e fatalmente vai acontecer? Essa pessoa pode se ensoberbecer. Essa pessoa pode achar que ela é mais do que as outras pessoas. Ela não teve o tempo de maturidade para então chegar àquele posto e perceber que houve trabalho para chegar ali, não é? Então,
também é necessário afastar aqueles que são neófitos. E o versículo 7 diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, não só é importante a igreja conhecer a pessoa, o irmão, mas também conhecer o que as pessoas pensam sobre ele. Inclusive, não por causa disso, mas eu faço essa pergunta para todos os novos membros de um tempo para cá. Eu pergunto, como que as pessoas da sua família pensam sobre você? Como que seus vizinhos pensam sobre você? Porque isso é importante. Né? É importante. O que as pessoas pensam? Você sabe? Você se preocupa com isso? Porque um homem de Deus se preocupa. Uma mulher de Deus se preocupa com o que os outros estão pensando, como os outros estão nos vendo no nosso dia a dia. Não é? Passando agora para Tito. Abra lá a sua Bíblia. Depois de Timóteo, depois da primeira, segunda Timóteo, tem a carta de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ele diz, o versículo 5 eu já li para os irmãos, em que ele diz que mandou Tito para Creta para colocar em ordem as coisas e estabelecer ali os presbíteros. E aí diz o versículo 6, alguém que seja irrepreensível, de novo, igual Timóteo 3, né? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Provavelmente Paulo tinha em mente aquelas histórias do Antigo Testamento, de Eli e outros, que não cuidaram dos seus filhos. Seus filhos se perverteram. Ele diz aqui, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Essa ideia do dispenseiro é alguém que conhece a Deus, que conhece os tesouros da palavra de Deus e sabe dispensar isso, como alguém que cuida da dispensa, pega o que precisa, né, para ser usado. O presbítero faz isso, ele conhece a palavra de Deus e ele pode então administrar isso no cuidado com a igreja, para manter a igreja, para sustentar a igreja na palavra. Alguém não arrogante, não irascível, ou seja, alguém que não se ira com facilidade, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, né? Novamente aqui o amor ao dinheiro. Antes, versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, né? Alguém que não sabe dominar os seus próprios ímpetos, alguém que não consegue guardar para si as cobras e os lagartos que estão dentro do seu coração, sai tudo pela língua, é alguém que não é habilitado a isto, não é? E diz o versículo 9 ainda, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aí está no campo da habilidade, né? De ser apegado à palavra, mas não só isso. Alguém que possa, com a palavra, exortar, chamar a atenção, encorajar, ministrar essa palavra às pessoas e também ter uma capacidade apologética, no sentido de que outros que contradizem a palavra de Deus, o presbítero precisa ter condições de se posicionar e de convencer aqueles que o contradizem. Então nós temos nesse segundo ponto aqui vários critérios bíblicos para que nós possamos identificar os homens que Deus deseja que sejam presbíteros. É claro, meus irmãos, talvez a gente pudesse estender todo esse estudo em várias semanas. Como a gente não tem tanto tempo antes da organização, os irmãos terão que ter um pouquinho de paciência para a gente abordar todo esse conteúdo hoje, tá bom? Terceira questão, quais funções esses homens deverão desempenhar? Tem vários textos aqui, eu vou ler com os irmãos. Primeiro em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28.
o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso para conversar com eles, e ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que ele está ensinando aqui? Que o presbítero, ele deve ser alguém que cuida de todo o rebanho, não alguém que cuida apenas das ovelhas mais dóceis, alguém que cuida apenas daqueles que são mais amigos, mais de perto, mas alguém que tenha a disposição de pastorear todo o rebanho, né? Alguém também chamado a exercer autoridade, que é a palavra que está sendo usada aqui é bispo, né? O Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, ele, aquele que tem toda a autoridade, constituiu presbíteros, ou seja, com uma autoridade derivada de Deus, não é uma autoridade inerente. O presbítero não tem uma autoridade inerente, a autoridade dele. Não, toda autoridade vem de Deus e da sua palavra, né? Então, exercer a autoridade, está aí no versículo 28, e também pastorear, como diz aí, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja, a igreja que é de Deus, ou seja, um rebanho alheio. O presbítero precisa ter essa noção. Esse rebanho aqui é do Senhor, não são as minhas ovelhas, são as ovelhas do Senhor. E são ovelhas preciosas, porque Deus pagou um preço altíssimo por cada uma delas. Na sequência, Atos 20, 29 em diante, nós temos aí outras funções, né? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, lendo apenas o versículo 30. E que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, portanto vigiai, lembrando-vos e etc, etc. Então, o compromisso do presbítero, a função dele, vigiar e proteger o rebanho. Estar atento àqueles lobos, àqueles perversos que se infiltram e que tentam cativar a igreja. É preciso que os presbíteros cumpram esse papel também. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro se identifica, inclusive, como presbítero. Alguém poderia dizer, ora, mas ele não era apóstolo? Sim, mas nesse sentido de alguém experiente, alguém que exercia a função de pastoreio na igreja. Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, ou seja, você querer impor sobre eles algo, qualquer coisa que seja. Não. Antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, temos aqui a função do pastoreio, né? Pastorear, basicamente, ele coloca várias coisas. Ele descreve aqui o rebanho que pertence a Deus, especificamente o rebanho que há entre vós. O presbítero pode, eventualmente, se aplicar em pastorear outros rebanhos. Não, Deus não chama pastorear pessoas de outros cantos, mas pastorear pessoas do seu rebanho, não por mera obrigação, não por sorte da ganância, não como dominadores, mas como modelos e assim por diante, né? Outra coisa, agora um outro campo de funções, além de pastorear, proteger, essas coisas. Abra agora comigo de novo em Atos. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo 16. Perdão, versículo 6. Houve uma controvérsia, capítulo 15 está descrevendo isso, uma controvérsia sobre a circuncisão, e aí essa questão precisa ser resolvida. Versículo 6. Então, se reuniram os apóstolos e quem mais? E os presbíteros para examinar a questão. Então, uma função dos presbíteros, examinar questões.
houve uma controvérsia na igreja, houve uma dificuldade, os presbíteros precisarão se reunir. A igreja precisa saber que eles têm essa função, né, de buscar solução para questões diversas. No próprio capítulo 15, versículos 22 a 29, nós vemos aqui a resolução dessa questão que eles se aplicaram ali para tentar resolver. Observe, por exemplo, 22. Então, olha só, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, etc, etc. E aí vai descrever a resolução que eles tiveram. O ponto que eu quero destacar aqui é que os presbíteros, eles são chamados a emitir pareceres, avaliar, examinar questões, mas também emitir pareceres sobre isso no meio da igreja. E também julgamentos. Olha o capítulo 16, versículo 4. Ao passar pelas cidades... Não é isso. Eu acho que esses julgamentos veio junto de outra frase que eu tinha escrito. Não é esse texto. O capítulo 16, versículo 4 diz que os presbíteros tomaram a decisão e essa decisão foi divulgada, né? O próximo texto que eu quero considerar com os irmãos aqui é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículos 24 a 26. Paulo diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, quando eu coloquei aqui a ideia de disciplinar, visando restauração, tem a ver com julgamento, né? Questões, demandas, irmãos que eventualmente estejam vivendo em pecado, e os presbíteros têm essa responsabilidade de, com paciência, de com brandura, tratar essas questões, disciplinar com mansidão, mas sempre visando a restauração, né, dos que estão em pecado. Então são essas, irmãos, algumas funções, algumas coisas que são próprias do presbítero. Quarto ponto para a gente considerar, e vai ser bem rápido este quarto ponto, é como a igreja deve tratar os homens que Deus colocar como presbíteros. Eu já coloco aqui, para a gente ler junto, Hebreus 13, 17, está aqui na tela. O escritor de Hebreus diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a postura da igreja para com os presbíteros eleitos deve ser de obediência e de submissão, mas claro, não de maneira cega, mas uma obediência e uma submissão quando esse irmão, esse presbítero, esse conselho estiver sendo fiel à palavra de Deus. Aí sim, todos nós devemos obediência e submissão àqueles que Deus pôs como líderes sobre a nossa vida e que estão sendo fiéis à palavra. Então sim, nós devemos obediência e submissão. E agora, meus irmãos, para finalizar, o quinto e último ponto: como a igreja deve se preparar para a eleição de presbíteros. Como a igreja deve se preparar? Nós teremos a nossa assembleia de organização, muito provavelmente no dia 26 de março. Está quase fechado o dia, muito certo que vai ser no dia 26 de março. Na parte da manhã, o horário, os irmãos estão me perguntando, ainda não sei. Reserva a manhã toda aí, se puder, desde as 9 até meio-dia. Talvez comece às 9, 9h30 ou 10 horas, mas vai se estender um pouquinho, tá certo?
Eu não sei se vai dar certo, mas eu gostaria muito que fosse um dia, inclusive, da gente ter comunhão aqui, de repente almoçarmos juntos, enfim, é que o espaço não ajuda, não sei se vai dar certo o que eu gostaria, mas o fato é que vai acontecer essa assembleia e nós teremos a eleição de presbíteros, né? E como a igreja deve se preparar? Esse é um ponto fundamental para nós aqui sabermos. Quais são os princípios bíblicos para isso? O que deve nortear a igreja nesses momentos, nesses dias que antecedem essa eleição? E eu quero observar aqui 3 textos com os irmãos. O primeiro deles está em Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12, é o texto sobre a escolha dos 12 apóstolos, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos. Eu quero destacar aqui o que ele fez antes disso. Observe aí, Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. E aí vem o nome dos 12. O que Jesus fez antes dessa escolha? Ele orou. Ele teve tempo de oração, buscando a direção de Deus Pai. Outro texto, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Veja aí, os líderes da igreja. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eles eram, vamos dizer assim, o conselho da igreja de Antioquia, os presbíteros da igreja de Antioquia. E olha só o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo designou, nomeou quem ele queria? Eles estavam servindo, ou seja, adorando ao Senhor, e estavam jejuando. E aí veja o versículo 3. Então, depois dessa palavra do Espírito Santo, eles, jejuando e orando, impuseram sobre esses irmãos as mãos e os despediram. No caso aqui, para a obra missionária. Eles já eram líderes na igreja, mas eles foram nomeados para o serviço missionário. Então é um princípio, está aqui uma prática que fundamenta algo que é importante nesse processo. E o último texto é o de Atos, capítulo 14, poucas páginas à frente, Atos 14, versículo 23. Que diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, oração e jejum faz parte desse processo, né? Eu creio, portanto, meus irmãos, que a nossa igreja deve se preparar dessa forma, em oração. A liderança espiritual de uma igreja é fundamental para a obra dessa igreja, para o trabalho dessa igreja. Claro que eu não vou fazer uma campanha de oração, não vou fazer aqui noites de vigília, não vamos para o monte, nada disso. Mas você, na sua particularidade, é chamado, de fato, a orar por isso. A orar por isso, se dedicar em oração por isso. Clamar para que Deus cumpra a vontade dEle, clamar para que Ele ponha os homens que Ele já tem separado, né? E é possível, meus irmãos, que
Porque nós já temos visto, temos acompanhado, inclusive a nossa congregação tem já 2 irmãos que vêm servindo como presbíteros aqui. Nós teremos, provavelmente, tudo está no campo da probabilidade, provavelmente a eleição de 3 presbíteros e 3 diáconos. Então, além dos 2, provavelmente o conselho da igreja vai indicar a comissão de organização do presbitério, que por sua vez indicará aqui na Assembleia alguns homens, que dentre a congregação já têm se destacado, já têm se mostrado capazes para a função do presbiterato. Contudo, a igreja não deve votar em determinados homens simplesmente por serem indicados. Não, a igreja precisa conhecer os critérios de escolha da Bíblia, como a palavra de Deus estabelece os critérios, quais são os deveres bíblicos, as funções, e averiguar realmente se nestes que eventualmente talvez sejam indicados ou não, se fazem sentido com esse critério bíblico que hoje nós estudamos. A eleição dos oficiais é um processo muito importante na vida de qualquer igreja. Os presbíteros eleitos terão seu mandato para 5 anos. Um período razoavelmente longo para exercer a liderança espiritual da igreja. E eles, em colegiado, além de exercerem a liderança espiritual da igreja, eles têm também a incumbência de tomar diversas decisões. Assim como, por exemplo, nós votamos em vereadores, em deputados estaduais, deputados federais, em senadores, eles nos representam na tomada de uma série de decisões, tanto no âmbito municipal, como estadual, como federal. E isso acontece também na igreja. Esses presbíteros são representantes da própria igreja ali para resolver determinadas questões. Por isso, meus irmãos, busquemos a Deus em oração, nesse período que antecede a eleição, para que Deus cumpra a vontade dele, não a nossa, e ponha sobre a igreja homens santos, homens íntegros, homens de bom testemunho, que não amem o presbiterato meramente pelo presbiterato, pelo título ou pelo cargo, mas que de fato amem servir a igreja e pastorear o rebanho do Senhor.